Olá pessoal, hoje é um vídeo um pouco diferente e como eu prometi lá no meu Instagram, eu vou reproduzir a palestra que eu dei lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, que foi lá no Parque Tecnológico de Sorocaba. Quando você vai para um evento desses, além de ter a minha palestra, mas ok, a minha palestra eu já sei, é um assunto que eu já sei. A gente entra em contato com outros palestrantes, com assuntos diversos, e foi muito legal. Quero agradecer o convite, que me foi feito lá pelo Luiz Costa e pelo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Sorocaba, o José Carlos Carneiro, que gentilmente aí fizeram esse convite e foi um imenso prazer poder falar lá, E foi assim, a EAS foi a realização deles, CREA-SP, a realização do CREA-SP, o Parque Tecnológico Sorocaba, Senai, FATEC Sorocaba, NetPT, Então, assim, eu achei que foi uma oportunidade muito boa, para falar de indústria 4.0, falar de indústria 4.0 e eu acho que casou muito bem essa interrogação que colocaram lá de estamos preparados para a indústria 4.0? Então, assim, foi bem provocador esse tema para mim, E vamos tocando aqui. Pessoal, eu inverti um pouco, vou colocar a parte motivacional agora no comecinho aqui, em vez de colocar no final. Então, sempre que a gente fala de indústria 4.0, estamos falando de inovação, E de inovação que já deveria estar acontecendo. Ela não é o futuro, ela é o nosso presente, ela é o agora. E aí, eu gosto muito de uma frase, aí, por isso eu parafraseei o Ferreira Goulart, que é um poeta, e eu peguei, faz uns 7 anos eu li na revista Veja, a pergunta, que fizeram para o Ferreira Goulart. Ferreira, de onde vem a inspiração? Aí eu troquei inspiração por inovação, E eu escrevi o seguinte aqui, a inovação não nasce pela vontade da gente, ela nasce do espanto de alguma coisa que eu não concordo ou não sabia. De vez em quando, o não explicado se revela e a inovação se torna poesia. Então eu troquei aqui, inovação pela inspiração lá na hora, E então parafraseei Ferreira Goulart. Ele faleceu faz pouco tempo, mas é uma pessoa que, além, sim, de ser um grande poeta, eu o admirava pelas suas ideias, pela sua visão de mundo, assim, como um ser humano mesmo. Assim. Acho que ele tinha muito um quê de filósofo. E tem outro cara que eu também admiro muito, e eu quero colocar aqui, antes de falar, tá? Que se vocês tiverem oportunidade de acompanhar ele no YouTube, tem alguns vídeos, é o Silvio Meira. Silvio Meira, para quem não sabe quem é Silvio Meira, um engenheiro de altíssima competência, formado no ITA, e que é um dos fundadores, o fundador mesmo, do Porto Digital, lá no Recife. E quem conhece Silvio Meira, ou já viu algum vídeo dele, ou viu uma palestra dele, ou conhece ele pessoalmente, sabe das ideias dele, que é uma pessoa de muitas ideias. Acho fantástico. Eu não conheço Silvio Meira pessoalmente, mas se você aí, meu seguidor que está vendo esse vídeo aqui, se você conhece Silvio Meira, fala para ele assim: ô Silvio, o Fernando K quer te entrevistar. Se for possível, eu vou até São Paulo, vou até Recife, onde ele estiver, só para conversar com ele, gravar um vídeo de muitas ideias que eu sei que ele tem e que tem colaborado com certeza para o Brasil ficar melhor. E uma das coisas que Silvio Meira disse, que eu achei, aí eu conectei com o poeta, com o Ferreira Goulart. Silvio Meira disse uma coisa assim fantástica, vocês vão entender por que eu estou citando Silvio Meira, tá? Uma linguagem de programação é um meio
para você escrever poesia concreta executável por máquina. Eu achei, ele falou isso, ele falou num vídeo, depois eu deixo o vídeo ali embaixo, do Silvio Meira, que falou isso aqui, e isso, vocês vão ver porque que eu estou citando o Silvio Meira aqui, porque eu sempre falo assim, né, que você gruda os componentes eletrônicos com linguagem C, tá? E a inovação, ela está muito ligada a isso, à internet das coisas, aos dispositivos endpoints e coisas que eu falo no meu canal aqui, tá? Tem muito a ver com essa frase aqui de Silvio Meira. Então, você conhece Silvio Meira aí? Manda um recado para ele lá. Ô, Fernando K, quer te entrevistar? Silvio, vê se você acha um horário ali na tua agenda. Eu nem tentei ainda me contactar com o Silvio Meira, tá? Mas vou tentar ainda. Ok? Beleza lá. Muita gente me pergunta sobre a minha formação. Então lá falei também, eu sou formado em ciência da computação, mas antes eu fiz curso técnico de eletrônica e eu sei que no Brasil essa palavra técnico em eletrônica parece que não tem, assim, às vezes é meio que colocado um pouco para baixo, porque não é faculdade, não sei o quê, mas eu sei que eu fiz um curso técnico muito bom. Eu fiz lá em São José dos Campos e eu aproveitei muito esse curso, né? Eu consegui extrair desse curso, assim, bastante valor. Perfil, eu tenho perfil maker, é só olhar no meu canal, você vai sentir o que eu sou. E lógico, eu sou youtuber, né? A experiência, eu tive experiência na indústria e na área de serviços, nos dois. E vamos dizer, no início eu tinha uma experiência mais como usuário de software, depois como integrador de hardware e software mecatrônica, e hoje eu tenho uma experiência mais de desenvolvimento de hardware, de software e de mecatrônica, tá? E eu gosto de fazer as coisas na prática. Eu gosto de criar máquina. Bom, estamos preparados? Eu acho que foi bem legal essa provocação assim do fórum, né? Porque foi o Fórum Nacional de Indústria 4.0. Por que que eu falo que depende, né? Minha resposta pessoal, depende. Porque para dar essa palestra, eu entrei em várias consultorias, Deloitte, todas as consultoria grande aí, e eles têm opiniões diferentes, né? Como é de se esperar. Eu percebo muito que a empresa, né, vai ter maior facilidade ou menor facilidade dependendo de algumas variáveis. Que a gente sabe, mão de obra qualificada, às vezes quando a gente está falando de manufatura, na eletrônica, na mecânica, software, né, desenvolvimento de software, uma coisa que não é tão muito comum ainda é firmware, o acesso... também acesso rápido a componentes, tem coisas que são a favor e são contra, essa aqui é contra, né? O poder de compra da nossa moeda, então o nosso dinheiro tem sido desvalorizado, talvez em contraponto, né? Desvalorizado porque o pessoal que exporta agronegócio se beneficia disso, mas isso para a indústria tecnológica do Brasil é terrível, né? Isso reduz, isso aí joga a gente para uma situação de mais pobreza. E terceirização de processos, né? Serviços, eu acho que tem sim, isso foi positivo e se criou uma maior disponibilidade de gente que desenvolve hardware, que desenvolve software. Hardware menos ainda, mas muito mais oferta de software do que de hardware, mas está começando a aparecer. Integração de sistemas, equipamentos e protocolos legados, também tem isso aí, tá? Tem muita máquina caríssima de 2, 3 milhões, vai olhar lá, a máquina tem um RS-232 na saída, entendeu? E o cara não vai jogar essa máquina fora, essa máquina é operacional, né? Entendeu? Aí meio que, se eu transformar, se eu aplicar integral, vamos brincar, vai. Se eu aplico uma integral numa função, né? Vai sair alguma coisa lá na outra ponta, certo? E aí o que vai? Se eu aplicar alguma coisa a essa pergunta, estamos preparados? Eu tenho assim, eu acho que temos opção, eu acho que a gente trabalhando melhor vai chegar nessa questão de termos opção ou não. E aí eu sei que tem empresas que têm opção, tem empresas que não têm opção. A impressão que dá é que em se tratando de manufatura, você tem menos opção. Porque se chegar alguém com um custo de produção significativamente menor que o seu,
você vai ficar numa posição comercial difícil, entendeu? Então, assim, eu assim, lógico, não vou citar o nome da empresa, mas eu conheço uma empresa que naquele advento ali dos anos 80, 90, né, não fez a transição para equipamento CNC e acabou falindo porque não conseguiu competir, não conseguiu absolutamente ter preço com outras indústrias que usavam metade da mão de obra. E a indústria 4.0 não é só para cortar a mão de obra, é para prover processos e melhorias que não seriam absolutamente possíveis sem essa revolução, né? Ainda que muita gente possa pensar, mas Fernando, a indústria 4.0 é uma nomenclatura. Ok, que seja nomenclatura, mas ela tem muito a ver com o que você pode fazer hoje que não podia antes, né? Entendeu? Então, sim, hoje nós temos microcontroladores e componentes baratos, né? Eu acho que o meu canal existe por causa disso. Eu tenho componentes baratos, ainda que eu acho que chega no Brasil caro, mas chega, né? É diferente no passado que era muito difícil de a gente ter acesso às coisas. Então, eu acho que assim, houve uma integração de eletrônica, mecânica e IoT, que foi um negócio espetacular. Eu acho que a gente mudou da era dos componentes para a era dos módulos. Isso aqui tem um peso gigantesco. Você tem um departamento de engenharia dentro, por exemplo, de uma indústria de remédio. Os caras podem pegar um monte de módulo desse e rapidamente sair da prototipação para a solução do problema deles. Com um nível de sofisticação considerável, que antes não dava. Porque, você juntar chip por chip, resistor por resistor, rapaz, é um negócio que é duro, entende? A gente faz isso ainda, mas isso tem mais a ver, às vezes, com você finalizar o teu produto, né? Então, tem componente versus módulo, preço e disponibilidade, queira ou não, a gente tem acesso hoje a muita coisa, e a natureza do meu próprio canal, né? Ou seja, eu tenho aqui informação na internet. Então você imagina que eu era garoto e eu tinha que ir lá na Litec, perto da Rua Santa Ifigênia, para comprar datasheet, entendeu? Eu tinha que comprar, você já pagava caro nos chips, ainda tinha que comprar o datasheet da Motorola lá para saber como é que era a porta lógica lá, você entendeu? Então hoje, caramba, tá tudo de graça, entendeu? Não é tudo de graça, mas algumas coisas são, né? Você não tem mais que pagar por elas. E aí tem um negócio muito importante, que é a indústria 4.0, né? E a relação que ela tem com IoT, com rede e tal. É lógico, quando eu fui chamado para esse fórum nacional, eu já sabia que as pessoas esperavam de mim, eles tinham essa expectativa que eu falasse de IoT. Tanto é que o tema, eu fui lá para falar de IoT. Mas o que a IoT tem a ver com a indústria 4.0, com essa nomenclatura aí? Até teve um outro palestrante que ele falou um negócio que eu até concordo, né? Ele falou, isso tudo é nome, né? IoT é nome, indústria 4.0, eu concordo, eu sei que é nome. Mas eu não consigo não usar esse nome porque todo mundo usa, né? Então todo mundo usa, então sabe que se eu estou falando de IoT, eu estou falando geralmente de endpoints, de captura de dados, uma série de coisas. O que tem a ver? Eu sempre tenho uma posição da nuvem e eu tenho aqui equipamentos, né, conectados, captação de dados, de energia, de gás, de água, né? Até coloquei a foto do meu querido ESP32, né, que eu falo tanto no meu canal. E aí é o seguinte, né, eu destaquei 4 pontos que eu considero assim, importantíssimos na relação de IoT e indústria 4.0. Uma, conectividade rápida, baixa latência para alguns sensores e robôs. Eu acho que robô não dá para você conectar numa rede LoRaWAN, Sigfox, não dá. Por quê? Veio muita gente assustada falar comigo, Fernando, mas eu coloquei uma rede Sigfox, eu coloquei um LoRaWAN e eu não consigo mandar dado de segundo em segundo. Não consegue, não tem velocidade para isso aí. Então, lógico, você quer velocidade? Não usa LoRaWAN, usa LoRa. Não usa o protocolo LoRaWAN, porque ele já tem um protocolo que é lento, você tem que usar no nível do rádio. Mesma coisa para Sigfox, tem que trabalhar de outro jeito. Então, assim,
é um problema. E as pessoas não, mesmo os engenheiros, às vezes não estão a par disso aqui, aí vai lá, escolhe uma plataforma, faz placa, chega lá na hora, não funciona do jeito esperado, né? Plataforma de IoT, né? Tem muitas plataformas que já conectam endpoints e tudo. A mesma coisa eu falo, muitas vezes você tem uma plataforma de IoT pronta, pode ser solução para você, como pode não ser. Eu queria citar aqui uma das palestrantes, ela chama Renata Araújo e ela é especialista de cibersegurança da Braskem, ela estava lá. A Renata falou o seguinte, não acho que nuvem seja a solução para tudo. Então você tem soluções prontas de IoT na nuvem, mas não é uma... Primeiro, não é barato, nuvem não é um negócio barato, gente, não é. Eu estou falando isso, tá? Porque eu vivo isso na prática. Afora meu canal, afora eu tenho outras atividades e nas situações que eu esbarrei com nuvem, é ruim, né, falar esbarrei com nuvem, mas eu tive que usar a nuvem e tenho servidores locais e eu preciso balancear muito bem isso aí, tá? Porque senão os custos crescem de uma forma que você não consegue ter uma relação boa. Custo-benefício. E Cloud Computing, né? E eu coloquei esse nome aqui, eu não sei se esse nome existe, nuvem cache, né? Em algumas partes dos seus dados, você precisa ter um cache. Você não consegue subir tudo que você quer para a nuvem, tá? E aí a Renata Araújo falou isso daí, eu me identifiquei muito com isso, tá? Porque eu passo por esse problema também. E às vezes aquele negócio, o cliente fala assim, não, eu quero gravar dados de 10 anos. Cara, não vai ter como isso ser viável lá na nuvem, externa, pago, entendeu? Outra coisa que a Renata falou, que eu também concordo com ela, tá bom, manter alguns dados lá na nuvem é mais seguro do que você manter com você? É, mais seguro lá na nuvem, eu concordo com ela. Porém, é o problema, de novo, do custo, né? Então você tem que equilibrar esse negócio desse custo-benefício. E isso não está absolutamente claro, muitos fornecedores jogam para você que a nuvem é a solução de tudo. Pode ser, eu falei isso lá, que daqui 2 anos, 3 anos, não, a gente mude isso daí. Que de repente o contexto de valor muda completamente, né? Segurança de sensores e redes. Tinha também. Sempre uma grande... Lá no evento teve um outro palestrante também que falou sobre segurança. Mas isso é o seguinte, eu falo uma coisa. Se você, de repente, implementa um protocolo até proprietário, e ele é um bom protocolo, você põe lá criptografia, você põe algumas seguranças ali naquele sistema, eu vou dizer para você que ele vai ter menos chance de ser hackeado do que se ele for TCP/IP. Quanto mais aberto for o protocolo, mais conhecido for o protocolo, mais fácil é de hackear ele, tá? Então, é essa experiência que eu tive na prática. Já tentei abrir pacotes de comunicação. Quando eles estão criptografados, é um negócio complicado, você precisa de muita força bruta. Mesmo quando a criptografia é fraca, não pensa você que às vezes é rápido, não. Eu já vi criptografia que é considerada fraca, mas que deu muito trabalho de abrir. Então, eu já esbarrei na área de segurança, já trabalhei para segurança e não é assim um tema tão simples assim, né? Não é tão simples de hackear quanto se pensa. E também não é qualquer proteção que você vai quebrando assim tão fácil. Mas é lógico, não vou nunca subestimar o poder de hacker, né? Nunca vou, porque eu sei que esse pessoal aí, a bandidagem não está para brincadeira. Processamento e sistema, então assim, eu vou falar de processamento de borda aqui, porque muitas vezes você precisa processar nessa ponta e diminuir a massa de dados que você manda para a nuvem. Por muitos motivos, até por uma razão de que muitas vezes você entope o servidor, tá? Você atropela esse servidor e obriga ele a processar demais e não é uma coisa boa. Um exemplo disso hoje é reconhecimento facial. Reconhecimento facial, eu diria que muitas câmeras processam, boa parte dos sistemas processam reconhecimento facial na câmera. Eu tenho até um exemplo disso, não vou falar aqui, mas eu já
eu já tenho desmontado algumas câmeras e visto isso. Machine Learning. Eu desenvolvi uma máquina, e aí o que acontece? Cada comportamento da máquina vai para a nuvem, vai para a nuvem, vai para a nuvem. Então, o que é, no caso da impressora 3D? Quando é para impressão 3D, gente, é um negócio muito chato, é um negócio que tem muitos parâmetros, e uma impressão pode ser bem sucedida ou mal sucedida por uma quantidade muito grande de variáveis. E a umidade, por exemplo, é uma delas, né? Tipo de filamento, velocidade, tem uma série de coisas assim. Assim como usinagem, mas a impressão 3D é o inverso da usinagem, assim, tradicional. Então o que eu fiz? Eu mando todos os parâmetros, e eles são bastante parâmetros, tá? Acredite, são muitos mesmo. Mando para a nuvem, e o Machine Learning vai aprendendo o que vem a ser uma boa impressão. E aí me retorna. Eu estou avaliando isso. Aqui é um local onde eu desenvolvo, né, essas máquinas. Aqui é um exemplo de uma coisa que você vê o tamanho, isso aqui tem 1,80 m, foi impresso nessas impressoras gigantes aqui, né? Então, assim, e aí até eu comentei, eu falei assim, olha, eu acho que é um negócio tão maluco esse negócio de indústria 4.0, e o empowerment, o poderio que tá dando pra gente, né? Simples mortais, a gente está com competência, às vezes, de construir uma máquina que seria caríssimo da gente comprar, que talvez vá surgir isso aqui, a indústria de um homem só, né? Eu tenho um vídeo, depois vocês entram lá no meu canal, assistam lá, indústria de um homem só, tá? Aqui é um modelo de uma impressora, né? Que eu mandei para uma exposição uma vez. Aqui eu já começo a falar do processamento de borda, né? Processamento de borda com inteligência artificial. Então tem um chipzinho aqui. Esse chipzinho aqui, ele chama K210. Ele tem dois processadores, dois núcleos de 64 bits, RISC-V. E junto com esses dois núcleos, ele tem vários outros núcleos. Ele tem um núcleo de transformada rápida de Fourier. Você consegue processar, um exemplo aí, você consegue processar áudio, né? Apesar que ele tem ainda separado um processador de áudio, a parte desse ainda, e ainda tem uma NPU, né? Neural Process Unit, uma unidade de processamento de rede neural separada, tá? Eu estou falando desse chip porque é um chip que eu testei. Se vocês olharem no meu canal, eu tenho mais de 260 vídeos, eu não costumo falar de produtos que eu não testei, né? Porque assim, você percebe, é difícil de você dar uma opinião se você não tem o produto na mão, né? Então o que acontece? Eu, lá no meu canal, eu ensino a programar ele em Python, certo? A gente faz reconhecimento facial utilizando esse carinha aqui. E gente, esse fulaninho aqui custa $9, entende isso? Então você já pensou, o sujeito que custa $9 é muito barato, né? Mas é isso mesmo que está acontecendo na indústria 4.0. A gente está tendo acesso a componentes poderosíssimos a um custo mínimo, né? Agora tem uma coisa, não é porque o negócio custa $9 que o projeto vai ser barato. Hoje, uma das coisas sempre foi, né? Mas agora mais ainda. A maior parte do custo do projeto num negócio desse aqui é a meia-hora, né? Então é óbvio que, sei lá, 5% que o custo é componente, o resto é a meia-hora, né? Então é esse o mundo que a gente vive hoje. O conhecimento de engenharia tem valor, né? Bom, continuando aqui, aí tem um outro fulano aqui, meu, que esse aqui eu tô para gravar, tá? Eu já tô com ele na mão, tô programando ele. Esse aqui é interessante, olha só, eles fizeram como fosse um Arduino, tá? Tem o mesmo formato do Arduino Uno, só que ele tem um ESP32, eu sou fã do ESP32, que o cara tem Wi-Fi, tem Bluetooth, né? Quando não tem isso, ainda tem o terceiro, que é LoRa, e ainda tem o módulo do K210, né? Tem dois cores de 32 bits aqui, e aqui tem dois cores de 64 bits, mais coprocessador de rede neural. Não vou falar tudo, que o cara tem um monte de coisa. Gente, uma mixaria, com câmera, com display de cristal líquido, mais a placa,
$23, isso daqui ainda é considerado caro, tá? Porque se for comprar só essa parte aqui, né, que muito projeto só requer isso, vai gastar ali, sei lá, o cara comprar em quantidades maiores, $2, né? Entende isso? Vocês estão vendo as coisas como é que estão ficando? Sem contar, gente, que depois um dia eu tenho que gravar sobre isso, né? Ainda que ele usa a arquitetura RISC-V, tá? É uma arquitetura open. No futuro, a gente vai poder ter o nosso próprio chip. Eu vou poder criar um chip e eu vou fazer só 1000 chip. Beleza, não vou ter que pagar IP para ninguém, né? Então, você veja só, eu nem vou falar tudo que esse cara tem, né? Porque ele tem áudio, tem até saída de áudio, ele tem entrada USB tipo C, conector para bateria, para tensão, tem reset, ele tem uma série de coisas que te permite prototipar, desenvolver alguma coisa muito rapidamente, né? E inteligência artificial. Outro que esse eu já gravei, eu acho que eu gravei mais de um vídeo com ele, inclusive, e num dos vídeos até uma empresa da Índia me mandou essa câmera aqui. Eles me mandaram essa câmera, pediram ver se eu podia fazer um review dela, muito legal, uma câmera excelente qualidade, própria para ser conectada no Jetson Nano. E o Jetson Nano, ele é um cara que ele é muito parecido com o Raspberry Pi, com uma plaquinha, né? Que o Raspberry Pi todo mundo conhece quase, e é uma plaquinha, um computadorzinho, mas ele tem o coprocessamento de rede neural separado. O que faz com que ele tenha uma performance muito maior do que fosse o processamento da CPU genérica, né? Certo? Então, lá no meu canal também ensino a trabalhar com ele. Aí, gente, eu não podia deixar de falar do Chris Anderson, da cauda longa. Por que eu acho isso importante? Isso tem muito a ver com as possibilidades da indústria 4.0 para o mercado. E para quem está querendo criar negócio, tudo baseado em novas possibilidades que a tecnologia possibilita. E a cauda longa, né? Inclusive, esse aqui é um sujeito notável, né? Esse é um sujeito notável. Ele foi, não sei se ainda é, editor-chefe da revista Wired. Ele é o criador da TED Palestras. É um cara, assim, altíssimo nível, um pensador, um filósofo. É um cara que vale muito a pena você ler o livro dele. Ele tem a cauda longa, esse livro, que explica o seguinte: se você tem um produto de massa, né? Vou dar um exemplo para você. Um exemplo que às vezes eu dou, telefone sem fio. Lembra quando a Toshiba, a Panasonic, a Philips fabricava esses milhões desses negócios? Esse é um mercado de massa. Mas quem fabrica um torno CNC não está vendendo para as massas, está vendendo aqui no meio, assim. O cara vai vender 10 mil, 20 mil, 30 mil tornos, entendeu isso? CNC, frete CNC, ou equipamentos industriais, ou equipamento para restaurante. Até o ponto que você tem um para um. Você tem um produto para um cliente só. Aí você pensa assim, poxa, mas será que é rentável? Sim, é comum, tá? É comum. Quanto mais você se aproximar do final da cauda, a rentabilidade ser maior. Não é uma regra, não é uma regra, mas é comum isso. Você tem margens apertadíssimas aqui e você tem margens muito maiores aqui, tá? Não vou discutir isso tanto porque sempre alguém vai dizer que tem um exemplo que quebra essa regra. Óbvio, né? Não vou generalizar para tanto, mas é assim que a coisa é tratada no livro Cauda Longa, ele explica. Então, assim, o que eu falo muito no meu canal está nessa região aqui, ó. Não é quase que um para um, mas é produtos onde você vai vender 10 mil, 2 mil unidades, entendeu? Então, eu sou muito voltado para isso aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal falando disso aqui, tá? Gente, um exemplo, né, de internet das coisas que eu gosto de dar é o exemplo, assim, que foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos nessa época, em 2009, é o exemplo do Square. O Square que é um quadradinho, né? Que você conectava num celular normal
e você conseguia fazer operação com cartão de crédito. Usando, lógico, se você olhar para isso hoje, é uma coisa tão trivial, né? Todo mundo tem lá uma maquininha dessa, mas não era absolutamente trivial em 2009. E esse cara enxergou isso daí, ele e o McKelvey, né, esse cara, e o Dorsey, que é o cara do Twitter, tá? Eles criaram o Square, e olha só o que ele fala lá no livro Makers, tá? Esse é outro livro do mesmo autor da Cauda Longa, o Makers, do Chris Anderson. E ele falou o seguinte lá no livro: se eu não tivesse feito, porque foi ele mesmo que fez com a mão dele isso aí, tá, o projeto. Se eu não tivesse feito, esse conhecimento teria sido intermediado. Estaríamos com um produto desajeitado, projetado por um comitê. Mais demorado, mais caro e muito menos legal. Na época ele fez manualmente 50 unidades para colocar esse negócio em teste. Então eu gostei muito do exemplo do McKelvey no livro, né, onde ele dá um exemplo assim, que, pô, que ele construiu, não é um exemplo de software puro. Ah, eu construí um app, não. Tinha um appliance, né, tinha um agregado de hardware, porque na época precisava desse agregado, né? O celular, você observa aqui, é um P2, né? Ou seja, o celular não tinha USB fácil disponível, então o cara usou a entrada de áudio, percebe? O cara passava o cartão ali e transformava aquilo num áudio. Então, assim, é um dispositivo simples, sim, simples, mas que para a época resolveu muita coisa, né? Então, bacana esse exemplo aqui do McKelvey. Mão na massa, gente. Se você for no meu canal, você vai ver o quê? Você vai observar que eu falo muito de ESP32, porque tem o Wi-Fi, gente. O Wi-Fi é por $5. E tem o 8266, que é mais barato, os $2 deve estar mais ou menos. E você tem o ESP LoRa, que é um negócio fantástico. O cara pega lá. Tem gente que, outro dia um seguidor falou: Fernando, consegui 15 km de um chip para o outro. Eu aqui na minha cidade, eu conseguia 6,5 km. Estou para fazer um teste, eu acho que eu consigo mais, tá? Estou para fazer um teste com uma antena aí e tal, mas vamos lá. Então, assim, eu aqui no meu canal, eu tenho muito exemplo prático de IoT, que você pode sentar, montar e testar por você mesmo avaliar essa tecnologia. E lógico, eu uso Arduinos e eu uso esses caras aqui. E detalhe, eu programo esses chips Wi-Fi com a linguagem Arduino IDE. É maravilhoso, porque você não tem que aprender outra linguagem, sabe? É muito facilitado, gente. Aí até eu dei um exemplo na palestra. Olha a facilidade. Eu coloco um LED, né? Para quem não sabe que é o LED, é igual uma lampadinha. Eu vou fazer ela piscar. Aí eu faço assim, ó, pin mode, output, ó, o negócio é saída. Aí eu faço assim, ó. Tá escrito aqui em linguagem C o seguinte: C/C++, né? Tá escrito assim: a cada 1 segundo inverta o estado do bit, tá? É isso aí. Olha, ele fica aqui nesse loop ad eterno e fica piscando. 1 segundo aceso, 1 apagado. 1 aceso, 1 apagado. Acabou. É só isso. Olha que simplicidade. Então, lógico, depois você vai colocando mais coisa aqui, colocando, você vai ter lá um dispositivo endpoint. Wi-Fi, tá? Aqui, mais um exemplo, né, onde eu estou utilizando para acionar um relé. Percebe que é quase que se você... Olha, não, quase não. Se você colocar um protoboard, você não precisa nem soldar, tá? Você monta na hora, testa na hora. Olha a simplicidade. Esse aqui ainda tem o rádio de longa distância, ainda tem um display de OLED nele, né? Você entendeu? Veja que é um negócio baratinho. Exemplo, né, que eu dou no meu canal de Internet das Coisas. Muito com esse chip aqui, e depois eu uso o Wi-Fi, né? Aqui dá para usar 3 tipos de sinal de rádio: Wi-Fi, Bluetooth e rádio LoRa, né? Que é longa distância. Então, eu cito, né? Por exemplo, aqui no meu canal, não sei se todo mundo assistiu, porque é tanto vídeo já que às vezes, né, as pessoas não viram ainda. Eu tenho um sensor de gás que também é de umidade e temperatura, e ele manda a longa distância para outro ESP32, né, que tem até um buzzer que dá um alerta. Depois eu transformo isso daqui em um ART, Ethernet, e de Ethernet vai para um server que vai para um gateway e manda para um SMS, tá? Esse eu achei um exemplo. Minha intenção nesse exemplo foi
criar um loop grande e mostrar o quanto acesso a protocolos diferentes, a transmissões diferentes, a gente tem opção, a gente tem essa disponibilidade, né? Aqui o exemplo, ó, o rádio LoRa com o sensor está aqui desse lado, está aqui, ó, ele está aqui desse lado, tá certo? Aí ele manda para cá, aí via WART, via SPI, via Ethernet, gateway, pum, chega aqui num 4G, né? Então e tudo com código-fonte e tal, mostrando como é que monta tudo, né? Então você percebe que a gente tem muita a possibilidade hoje que não tínhamos no passado, né? E tudo isso com uma facilidade. Quando eu uso o ESP LoRa 32, né? Quando eu preciso prototipar, quando eu preciso de velocidade, né? Lembra que eu estava falando, baixa latência. Eu não quero pagar mensalidade de tráfego. Por exemplo, você pode ter, né, GPRS com cartão SIM num nó e nos outros nós ele ser o gateway do LoRa, tá? Então assim, você vai pagar GPRS ao invés de estar pagando 15 GPRS, 50 GPRS, tá? Entendeu? Chips. Você vai pagar muita telefonia celular. Aqui você reduz para uns 50 avos, né? Você tem cobertura. Tem situações que você não tem gateways públicos, então você tem que usar isso. A gente não tem muito gateway público para a internet das coisas, tá? Nem aqui, nem fora do Brasil também. Número de nós também é indicado para número menor que 255 endpoints, né? Então, assim, aí um exemplo um negócio que eu tenho também, os chineses pediram para eu gravar um review desse carinha aqui. E eu gostei demais, porque é o que eu mexo, é o ESP32. É uma das coisas que eu trabalho muito. E eu montei aqui, ó, ele já vem com um display de boa qualidade, com 3 botões programáveis e coloquei o sensor de temperatura e umidade e mandei um código-fonte lá para ele ficar gerando gráfico para mim e tal, né? Muito simples de trabalhar, tá? Aqui um exemplo. Então, assim, eu quis mostrar o M5 Stack, porque embora ele tenha um custo um pouquinho a mais, mas eu acho que para quem está querendo prototipar é muito rápido, porque você não tem que ficar montando display, botão, nada, tá tudo ali, põe o software nele e seja feliz, né? Então, muito rápido de prototipar, inclusive ele tem entrada para cartão, né, SD, ele tem os shields, por exemplo, você quer um modem GPRS, pum, engata lá. Então você vai montando o sanduíche e faz o cara lá, é um avião, né? Então eu nem vou falar tudo que ele tem, ó, um monte de shield, inclusive ele tem uns shields assim, parece um terminal de calculadora, né? Ó, aqui, ó, esse exemplo aqui desse shield, né? Bem bacana mesmo. Então os caras montam tabelas que às vezes o cara vai ter que usar no chão de fábrica, alguma coisa rápida lá, e ele consegue rodar um software ali, né, específico. E é muito prático você ter um carinha montado desse. Aqui um exemplo, o cara montou um osciloscópio com o M5 Stack, né? Aqui é um exemplo que eu falei, o cara aqui monta tipo uma tabela automatizada, né? De fresas, né? Aqui muito legal esse exemplo, muito 10 esse exemplo, que é uma furadeira remota. Então, imagina o cara vai furar um lugar onde possivelmente pode explodir, pode vazar gás e o negócio explodir. Então ele não vai lá ficar com a furadeira lá. O que ele faz? Põe uma furadeira controlada por controle remoto. Então aqui, ó, ele põe. E é interessante que essa furadeira, ela é toda operada por esse controle remoto e ele vai descendo, né? Tem um fuso e vai descendo, faz o furo sozinho, remoto ali naquele lugar que precisa. Boa parte dela foi construída com impressora 3D e algumas com componente padrão, né? Castanha padrão, guia linear padrão. Então, assim, tudo você encontra no mercado. Tudo que tem aqui você compra no Mercado Livre, pra você ter ideia, né? Eu quero terminar com a terceira parte, a terceira frase, que é do Marcus Meyer. Esse daqui eu conheço pessoalmente, ele já esteve aqui e conversei com ele. E é um grande pensador também. O Marcus Meyer, ele é da área de educação
E ele fala o seguinte, né? As pessoas e as empresas só mudam quando a dor de permanecer for maior que a dor de mudar. E é assim, né? Foi dito também lá no Fórum Nacional que algumas empresas têm uma resistência de mudar ou de implementar coisas novas, mas isso é do ser humano, né? E tem até um vídeo do Marcus Meyer onde ele fala isso com muita propriedade, né? E eu penso de depois colocar na descrição também esse vídeo, né? Eu fiquei muito feliz de poder... Aí no final, né? Até esqueci de contar. No final houve um debate, né? Assim, nós ficamos todos ali no palco, os palestrantes do período da tarde, e pudemos ali, então, sabe, digerir até um pouco melhor todo aquele conteúdo, né? Porque foi colocado ali no fórum uma quantidade de informação muito grande, né? E ali no debate, eu acho que assim foi legal ter esse debate no final, porque a gente conseguiu então digerir algumas coisas melhor, até colocar para a plateia lá algumas posições que a gente já tinha e concordâncias que a gente tinha lá, né? Mas esse vídeo então foi diferente, é uma reprodução. Eu pedi para o Luiz Costa lá, ele me liberou, falou, não, pode fazer esse vídeo aí, Fernando, tranquilo. E eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer parte de uma discussão assim de tão alto nível, com gente muito boa, com gente que é muito profunda nas suas áreas. E eu acho que é isso sim, eu acho que temos que, independente dos nomes que a gente dê aos bois, a gente precisa ir para cima, né? Eu acho que a gente pode sim, nós podemos fazer as coisas de uma maneira melhor, com um custo menor, com maiores benefícios para os nossos clientes, né? Acho que a indústria 4.0 ela representa todas essas novas possibilidades que a gente tem, né, à nossa disposição, e não tem motivo para a gente não usar, né? Pessoal, de novo, sempre, né, agradeço ao apoio que eu tenho recebido de todos os meus seguidores aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo.